Operação inseparável, está aqui, ó. Foi o terceiro ponto quando a gente estava falando sobre a natureza de Deus, a natureza trinitária. A Trindade possui, está escrito aqui, né, uma única e indivisível ação e uma única vontade. Em outras palavras, sua operação é inseparável. O fato de serem três pessoas, que Agostinho relutou muito em usar pessoa, tá? Lendo os escritos de Agostinho, ele relutou em usar a expressão pessoa, porque, obviamente, quando nós tentamos expressar a Trindade com palavras, a gente busca colocar coisas que não tragam uma ideia humanística, né? Humanizada nesse sentido, mas ele acabou não tendo para onde fugir, porque são pessoas enquanto personalidades. Mas isso para nós, vamos ser bem sinceros, isso soa extremamente divisional, né? Pensar em quantas pessoas há aqui é também pensar que há vontades aqui, é também pensar que, embora haja algum nível de unidade teológica, unidade de quereres, também há divergências. Então, até mesmo quando nós estamos usando pessoa, né, a gente ainda assim, muito cuidado, né, usa o termo para colocar essas dimensões do saber cristão. Mas eu gostaria de chamar a atenção para você, por exemplo, dentro dessa ideia de como a Trindade opera de modo inseparável. Eu queria usar um exemplo da ressurreição de Jesus. Se puder fizer esse trabalho comigo, eu vou pedir que você vá em alguns movimentos aí. Eu gostaria que você pudesse abrir Gálatas, né? Capítulo 1, verso 1 de Gálatas. Eu vou fazer a pergunta, vocês respondem do jeito que vocês puderem. Responde olhando para a Escritura, tá bom? Olhando para Gálatas 1:1, você consegue me dizer quem ressuscitou Jesus? Dá uma olhada aí na sua Bíblia, por favor. Estamos falando da ressurreição de Jesus. Dá uma olhada aí, por favor, e me diz aonde é que nós temos essa operação e quem que ressuscitou Jesus aí, por favor? O Pai. Tudo bem, tá certo. Agora a gente vai em Romanos 8:11. Vamos lá. Romanos 8:11. Quem aí achou quem ressuscitou Jesus? Pode ver. Espírito, né? Opa, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos até João, o evangelista. No capítulo 2 de João, Jesus está usando algo diante dele, né? O templo, mas aí ele não está usando aquele templo, está falando de outro templo. Dá uma olhada aí em João 2:19. Evangelista, dá uma olhada aí. Jesus está falando de que modo da sua ressurreição? Pode falar, é uma aula. Eu sei que a máscara dá um embrulho, né? Mas a quem Jesus está atribuindo o retorno? A ele mesmo, né? Vai até 10:17 de João, por favor, então.
17 e 18, tá bom? 17 e 18. João 10, 17 e 18. Dá uma olhada aí, João 10, 17 e 18. O que é dito sobre Jesus Cristo falando acerca da sua própria ressurreição? Você entendeu aí, não é? O pessoal está balançando a cabeça. A quem Jesus diz e atribui a retomada da vida? A Ele próprio, não é? Pois é. O que a gente tem aqui? Nós temos nitidamente uma operação trinitária indivisível. A ressurreição de Jesus é tanto assinalada como uma ressurreição ao qual o Pai trouxe ele de volta, o Espírito trouxe ele de volta e ele mesmo está lá como aquele que deu a sua vida e tomou-a de volta. Isso é um exemplo de que os movimentos trinitários precisam ser vistos à luz do seu modo inseparável de operar. Quem estava na criação? Quem estava na criação? O Pai apenas? Então, quando a gente vê João 1:1, o que você vê em João 1? No princípio, o verbo estava Deus, o verbo era Deus. E depois em seguida? Vale conferir, olha lá, estamos falando da mesma coisa. Evangelho de João ainda, tá? Só voltar um pouquinho para trás. Olha o verso 3, né? Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, mas também é atribuído ao Pai que Ele é o Criador de todas as coisas. Nosso credo testifica aquilo que é apostolicamente comprovado, o Pai como Criador. E o Espírito Santo também é dado a Ele a condição clara de que Ele é o Espírito que estava lá na criação, o Espírito de Deus que movia sobre a face das águas. Estava na criação. Então nós estamos vendo aqui uma perspectiva que torna evidente aquilo que para nós é algo que deveria ser claro. A operação trinitária, ela não pode ser, por exemplo, Jesus Cristo está envolvido em nossa salvação. Ele é o sacrifício de Deus. O Pai estava envolvido em nossa salvação, ordenando que o Filho viesse e, obviamente, nos perdoando no Filho. E o Espírito Santo nos vivificando pela obra do Filho. Não tem como separar esta operação. Por que isso é importante? Isso evita perspectivas que podem trazer uma ideia de que há três vontades na Trindade, né? Tem gente que fica assim, não, o Pai estava furioso, aí o Filho falou, não mata eles, não, eu vou lá resolver isso para o Senhor. Já viu essas ideias? Eu vou lá, não, Espírito, tu vem? Estou pensando. Não tem isso, não tem três vontades na operação, né? Existe uma unidade de vontade, uma unidade de pensamento, tá? E é importante que nós possamos perceber, à luz dessa realidade, aspectos que são importantes. Por exemplo, eu estava vendo o Wayne Grudem falar sobre oração. Essa semana eu estava conversando com a Larissa sobre alguns cânticos, né? A fórmula trinitária de oração é como é que em nome do Pai, nós oramos em nome de Jesus, ao Pai, no poder do Espírito. É uma fórmula trinitária de oração, é isso? Não é errado orar ao Espírito Santo, não é errado orar ao Pai, não é errado orar ao Filho, no sentido de que Ele é Deus triuno. Mas a fórmula nos traz essa compreensão trinitária e, publicamente, além de ser uma compreensão que traz didaticamente a dimensão da operação trinitária, nos impede, por exemplo, de tornar unicista determinado aspecto da nossa visão sobre Deus. Por isso, né, e eu passo para o meu irmão fazer alguma arremate que ele queira também, nós precisamos ter a compreensão de que a Trindade estava envolvida na criação, a Trindade estava envolvida no processo de salvação do homem, a Trindade está envolvida no julgamento final, a Trindade está envolvida na criação de novos céus, nova terra,
Na casa do meu pai há moradas, então Jesus vai preparar moradas na casa. Então existe uma unicidade, uma conexão ali dentro de vontade, fazeres. E é claro que a economia trinitária, que não vai ser ponto para essa pauta, porque não vamos falar de economia trinitária hoje, não vai dar tempo, e a gente vai tratar isso quando estiver falando das pessoas em separado, tudo bem? Então a gente não vai trabalhar nem trindade econômica, nem trindade ontológica, só para amarrar, para não ter pergunta, de repente hoje não vai dar tempo, tá bom? Meu irmão? Bom dia novamente. É muito interessante toda a exposição do pastor e apontar num certo nível de convergência entre as três pessoas da Trindade, tanto no plano da criação, quanto no que diz respeito às questões relativas à salvação e em todas essas coisas. É importante conceber isso, até por aquilo que nós vimos na aula anterior, naquilo que estabelece a unidade da Trindade, que é o fato de que a Trindade ela parte da mesma substância. Apesar de você ter três centros de consciência, por assim dizer, no fato de ter três pessoas, você tem um único Deus ali dentro da Trindade. É um único Deus que se revela em três pessoas. Isso é importante se frisar. Por isso não é válido pensar na Trindade de forma separada uma da outra. E existem diversos textos bíblicos que apontam para essa ideia de forma muito interessante. Quando nós observamos, por exemplo, que tanto o Pai está interessado em apontar para a obra de Cristo, lá em João capítulo 5, verso 40, e também em Efésios capítulo 1, versículo 11, quando nós vemos que o próprio Espírito Santo também está interessado em apontar para a obra do Filho, quando nós vemos lá em João capítulo 16, por exemplo. O Espírito Santo vai dizer ali, ou melhor, Jesus diz ali no Evangelho de João, que o objetivo da missão do Espírito é falar acerca dele. Então perceba, o Pai faz com que tudo aponte para a obra de Cristo, converja na obra de Cristo, e o Espírito Santo também está cooperando com esse objetivo, de fazer tudo convergir nele, de apontar para ele e de esclarecer as coisas nele. Mas eu quero trazer um texto aqui para vocês, a partir da reflexão do que é dito no começo do slide. Se vocês observarem comigo, aqui nessa parte da unidade, vocês vão ver que é dito o seguinte... na parte da operação inseparável. Terceiro, a Trindade possui uma única e indivisível ação e uma única vontade. Já vimos, portanto, que tudo converge e é uma única vontade. Três centros de consciência, mas um único centro de vontade, um único centro volitivo. E volitivo aqui é uma expressão para vontade, significa exatamente a mesma coisa. Mas vão comigo até Mateus capítulo 26, verso 39, que é um trecho bíblico que pode trazer algumas dúvidas para a gente, ao lidar com essa ideia de uma vontade inseparável na Trindade. Mateus capítulo 26, verso 39. Jesus, estando aqui no Getsemane, momentos antes do seu sofrimento, da sua paixão, vai dizer o seguinte, o trecho bíblico: e adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse trecho é forte. E se nós lidarmos com ele a partir de uma má exegese ou de uma interpretação bíblica com pressupostos errados, nós vamos entender esse trecho de forma errada. O que vem de imediato à nossa mente quando lidamos com esse trecho? Deus Pai tinha uma vontade, que era sacrificar o seu Filho, e Jesus tinha outra vontade, mas estava submisso. Dá essa impressão. No entanto, não é exatamente isso que o texto quer significar. Existem outras coisas a se enfatizar no texto. Mas antes que eu retorne nesse texto para poder explicá-lo, vão comigo até João, o Evangelho de João, que já foi trabalhado aqui, no capítulo 10, verso 18. João capítulo 10, verso 18. Diz o seguinte:
ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Perceba a primeira parte do versículo, Jesus dizendo o seguinte: eu espontaneamente a dou, eu espontaneamente ofereço a minha própria vida. Então, se de alguma maneira, quando lemos esse trecho, a impressão que temos é de uma coerção divina sobre Jesus, ou do Deus Pai sobre Jesus, para que Ele faça aquilo sobre Ele, estamos equivocados quando comparamos esse trecho com outras passagens das Escrituras. Esse trecho aqui de João deixa bem claro para a gente: Jesus estava interessado de fazer aquilo. Jesus, Ele quis dar a sua vida, e a ideia de entrega aqui da vida de Jesus é justamente a concepção de sacrifício mesmo. Jesus não estava falando apenas de uma entrega de vida ministerial ou algo parecido, pelo contrário, Ele estava enfatizando aqui o seu ato expiatório. O Evangelho de João, desde o começo, enfatiza a ideia expiatória, desde o capítulo 3, verso 16, diferente dos outros evangelhos, que às vezes só lá para o capítulo 8 de Marcos, por exemplo, ou lá perto do capítulo 20 do Evangelho de Mateus, onde algo sobre a morte de Jesus vai ser dito. Mas aqui Jesus conceitua isso a partir da sua morte: eu espontaneamente estou dando. Então não é duas vontades. Está claro isso? Que esse trecho aqui já justifica essa ideia de que Jesus, Ele quer fazer aquilo. Agora, o que esse texto aqui do Evangelho de Mateus quer trazer para a gente quando você tem um Cristo dizendo ao Pai o seguinte: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. A ideia que o texto quer trazer para a gente é de sofrimento extenuante. Essa é a ideia aqui, de sofrimento intenso, de sofrimento incomparável. Inclusive existem descrições fortes em alguns dos evangelhos, dizendo, por exemplo, que Cristo suava e chorava sangue. Ou seja, isso acontecia no corpo dele porque ele estava sob muito estresse emocional e com forte temor da ira de Deus, da indignação do Pai. Então, a ênfase que o trecho quer dar aqui, inclusive a ideia de Getsemane, é onde se prensava a azeitona para poder fazer azeite. Então a ideia é o seguinte: eu estou sofrendo muito, com muita angústia, eu estou sendo afastado do Pai, da presença favorável do Pai, e eu vou ser sacrificado agora, vou receber um sofrimento que nenhum homem nunca recebeu. Então é isso que o trecho quer dizer, e também quer apontar para nós o exemplo da paixão de Jesus Cristo, que por mais que ele esteja sob circunstâncias difíceis e estressantes, ele se submete e ele vai até o fim. Hebreus capítulo 12, nos 3 primeiros versos, vai enfatizar algo parecido com isso, nos apontar o exemplo de Cristo de submeter, apesar de estar em sofrimento extenuante, em sofrimento grande. Está claro isso? Mesmo? Se houver alguma dúvida, isso é algo que precisa ser explicado, porque se trata da interpretação de um texto bíblico. Ok? Foi? Então beleza, então a gente vai avançar um pouco. É importante mencionar, eu vou fazer uma breve menção sobre isso. Primeiro a gente foi então no texto bíblico para poder entender essa questão relacionada à vontade inseparável de Deus, mas é importante mencionar aquilo que o pastor disse na semana passada. Existia uma ideia ali nos primeiros momentos, primeiros séculos do cristianismo, que era chamada de triteísmo. Vocês lembram o que é triteísmo? Quem pode dizer para mim o que é triteísmo então? Dos que lembram, que eu vi algumas cabeças balançadas. Sem timidez, eu sei que vocês sabem. O triteísmo afirma haver 3 deuses diferentes, não somente um Deus que existe em 3 pessoas, mas são 3 deuses totalmente diferentes. Perfeito. Então, a irmã Evelyn disse aqui que a ideia do triteísmo é uma ideia de haver 3 deuses, não é uma ideia nova. Ali no princípio da igreja, um pouco depois assim da igreja primitiva, houveram os pais capadócios, e eles foram importantes para a história da igreja. E alguns deles, não todos, mas alguns dos pais capadócios, eles tinham uma forma branda de triteísmo. E por que é importante mencionar a história da igreja? Porque a nossa concepção de trindade foi construída a partir de afirmações que a história da igreja fez.
Claro, tem fundamento bíblico, é uma doutrina bíblica sem dúvida alguma, mas nós nos valemos das afirmações e de um longo debate feito pela história da igreja a fim de entender essa doutrina. Portanto, é sempre importante, quando estudamos Trindade, retornar ao que foi dito nas confissões, nos concílios ecumênicos, enfim, isso dá para a gente fundamentos para entender a Trindade. E a própria obra do Agostinho de Hipona, que o pastor está usando bastante aqui. Mas, entre os pais capadócios, haviam alguns que usavam a seguinte analogia, a seguinte comparação. A Trindade é como se fosse o ser humano. Você tem, então, 3 pessoas diferentes, digamos assim. Você tem Caio, João Vitor e Euler ali. No entanto, ambos compartilham de uma substância parecida, que é a humanidade. Essa era uma forma branda de triteísmo que eles tinham. E é uma comparação, perdoe-me de colocar dessa forma, mais ridícula. Então, ambos são... A distinção deles está centrada de que são 3 pessoas diferentes, mas a unidade deles está no fato de que são humanos. Os 3 são humanos. Da mesma forma, isso era aplicado à Trindade, em certo sentido. São 3 pessoas distintas, mas o que une eles é que os 3 são deuses distintos também, em certo sentido. Então, essa era uma concepção extremamente errada. Espero que esteja claro esse aspecto aqui para vocês. Eu quero entrar então no próximo slide, já conceituando essa ideia. Se me permite, claro. Só, às vezes na tentativa de encontrar um caminho para, de alguma forma, tentar solucionar algo que é muito difícil para nós de compreender exaustivamente, que é o fato de um único Deus ter 3 pessoas, alguns outros pais, ou depois chamados de hereges também, caminharam para, por exemplo, Ário trouxe a ideia de um único Deus, de Jesus ser um tipo de criatura de Deus, mas ele não é como a gente, mas ele é um meio de caminho. Sabélio, por exemplo, trabalhou o modalismo no século III. A ideia é a seguinte: Deus tem faces, às vezes ele se revela como filho, às vezes se revela como pai. Essas tentativas, elas estavam tentando equilibrar o que não precisa ser equilibrado. Você tem a revelação de um Deus triuno. Se você tentar dizer que é o mesmo Deus com 3 faces, você desconfigura tudo que está escrito na Escritura, porque não é assim que se fala. Inclusive, tem momentos onde o pai está falando com o filho, está falando com quem? Com ele mesmo, o alter ego dele, entendeu? Existe essa tentativa de fugir, ou por uma espécie de monoteísmo unitarista, tipo um Deus, e o que vem depois disso é uma força ativa, como os TJs chamam o Espírito Santo, um Deus semideus, uma criatura, ou então para um modalismo, que é uma ideia de faces de uma mesma moeda. Nos 2 casos, é uma tentativa racionalista de trazer a racionalidade e emplacar ela dentro da Trindade. E, bom, agora eu estou mais tranquilo, eu consegui explicar isso de um modo que as pessoas... E não é esse o caminho, Eu vou vendo aqui no meu. Perfeito. No próximo ponto aqui, nós vamos para as pessoas de Deus. E aqui nós vamos entender a concepção das 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós já entendemos que é um único Deus que compartilha uma única essência. Nós já entendemos que concepções como o triteísmo, da ideia de 3 deuses, é equivocada, porque nós não podemos deixar de acreditar e afirmar que existe algum Deus, que existe apenas um Deus. E agora nós vamos tratar do aspecto das distinções entre as 3 pessoas da Trindade, que é algo que precisa ser enfatizado também. Existem religiões que de alguma maneira se comunicam com o cristianismo, que são monoteístas, mas não explicam a nossa fé e não tem qualquer tipo de diálogo com ela. Quando, por exemplo, lidamos com o islamismo, o judaísmo e coisas assim. No entanto, hoje em dia, existem igrejas que negam essas 3 distinções na pessoa de Deus, esses 3 centros de consciência, essas 3 pessoas num único Deus, numa única divindade. O André deu o exemplo aqui do modalismo, que estava vinculado lá. Modalismo é uma expressão que Adolf von Harnack, que foi um teólogo ali de linha liberal, deu para o sabelianismo, que foi um movimento de Sabélio, ali no século III, onde ele afirmava justamente essas 3 manifestações de Deus assim na história, mas não um Deus que subsiste em 3 pessoas, mas um Deus que se manifestou de modos diferentes. Se manifestou no modo como Pai, se manifestou depois no modo como Filho, e depois, por último, no modo como o Espírito Santo, e por isso é usado
a expressão modalismo para poder se referir a essa ideia, que também não teve origem em Sabé. Mas, fora esses detalhes, eu quero afirmar uma coisa: eu vim de uma igreja modalista. O André também veio de uma igreja modalista quando a gente era... Enfim, eu não conheci nessa época, mas nós estivemos na mesma denominação que foi modalista. E acredite, hoje existe uma denominação, e não apenas essa denominação, mas existem outras que têm uma concepção modalista de Deus. E não afirmam isso por algum tipo de discurso que errou em determinado sentido, mas afirmam isso com uma confissão de fé. Se vocês entrarem no site dessa igreja, que eu posso falar no particular depois, mas um público poderia ficar deselegante aqui, mas se vocês entrarem no site dessa igreja, vocês vão ver na confissão deles que eles afirmam esse modalismo, que é terrível. Posso falar? Tá bom. Era a Igreja Evangélica Cristo Vive do Reino de Deus, a igreja do apóstolo Miguel Ângelo. Eu fui dessa igreja desde que eu nasci, basicamente, mas enfim, Deus tem seus eleitos, Ele tira a gente desses lugares assim, em circunstâncias difíceis. Então eu fui dessa igreja e ela era modalista, afirmações terríveis. E, inclusive eles diziam coisas como Jesus estava encenando nos diálogos que ele estava tendo com o Pai. Era o modo como eles tinham de interpretar passagens onde o Pai e o Filho tinham um diálogo direto entre si mesmo. Então ainda existem movimentos assim, por isso é importante a consideração sobre isso. Mas vamos ver a primeira frase aqui do slide, perdão. Aqui também uso o exemplo de uma música que tinha escrito, que é bem famosa, que é Tipo Meu Senhor, vai dizer: graças a Deus te dou, Pai, pelo preço que pagou, um sacrifício de louvor. Quem pagou não foi o Pai, foi o Filho. Então é um exemplo de uma canção que é muito difundida, que é modalista, confunde as figuras, não se importa com quem pagou. Exato. É herética, né, cara, a música. Um trechinho ela comprometeu uma doutrina. E a doutrina da Trindade é uma doutrina extremamente sensível. Por isso eu gaguejo quando falo dela. Se você às vezes erra uma palavrinha na doutrina da Trindade, em algum aspecto dela, você pode comprometer o significado dela. Então, Pai, o preço que pagou. Isso é totalmente incorreto dentro do entendimento de Trindade. Por outro lado, tem uma música do Oficina G3, eu estou falando de improviso isso aqui agora, tá? Então se eu errar... Enfim, tem uma música do Oficina G3 que diz o seguinte, o nome da música é Encontro. Ela vai dizer o seguinte: o Pai, o Filho e o Espírito mostrou. Até onde eu entendo de português, há um erro de concordância ali. Deveria ser o Pai, o Filho e o Espírito mostraram. Mas eu acho que essa música erra no português e acerta na teologia. Porque de alguma maneira consegue trazer a distinção e a unidade em certo sentido. Essa música explica a Trindade, esse trecho? Não. Mas de alguma maneira traz uma concepção que é apropriada quando se trata da doutrina. Ok? Até aqui está claro? Foi? Então, desculpa voltar um pouquinho, mas Não, fica tranquilo. Mas assim, voltando no outro ponto, eu não entendi muito bem como quando o filho pede para passar desse cálice, ele ainda assim estaria em comunicação com o Pai do Espírito. Não entendi muito bem. Isso. Então, beleza, eu posso explicar um pouco mais esse aspecto. A impressão que o texto nos dá, numa primeira lida, na desconsideração até de certos pressupostos teológicos e da desconsideração do contexto, quando lidamos ali com a ideia do Jesus no Getsemane, é de que Jesus está com uma vontade em contraste com a vontade do Pai. Ok? Mas nós vimos a partir de João capítulo 10, verso 18, que Jesus estava espontaneamente de acordo, até por aquilo que nós lidamos com o fato dele ser Deus com o Pai, um com o Pai nesse sentido. Então Jesus estava de acordo com o Pai, ele espontaneamente entrega a vida dele em voluntariedade, para a expiação do pecado da humanidade. O que o texto quer enfatizar ali não necessariamente de forma nenhuma a vontade de Jesus em contraste com a do Pai, mas sim o sofrimento extenuante de Cristo. Quando a gente para poder pegar as ênfases do texto, isso muda o modo como nós o observamos, quando nós olhamos para o texto. Então, seria como se fosse Jesus ali, ele pedia não um escape de sacrifício, mas um escape da dor do sacrifício de Cristo. é isso aí, a gente pode dizer dessa forma. Até porque a ideia de cálice ali é justamente da ira de Deus, da punição, do sofrimento extenuante que o Antigo Testamento traz. Eu acho que você definiu bem a coisa. É importante ressaltar o aspecto que o contexto aponta para todo o sofrimento que Jesus está passando
E as palavras de Jesus na cruz também trazem significados profundos à sua própria dor e até o seu período anterior de sacrifício, né? Por que me desamparaste? A ideia de que Deus e o Deus Pai e o Deus Filho estão de alguma forma ali, em algum nível de separação. Mesmo que Jesus não está falando palavras ao léu, ele está dizendo algo que de fato está acontecendo. Nos traz a condição de compreender de que Jesus antevia tal ato e saberia o quão doloroso seria esta separação. Você tem todo um envolto aqui de dor, de angústia, mas ao mesmo tempo de submissão, de compreensão à vontade. E as palavras da cruz de Jesus, Deus meu, por que me desamparaste? Não podem ser alegorizadas, né? O desamparo de Israel, o desamparo do servo sofrido. Não, realmente há uma pessoa na cruz e essa pessoa está em algum nível separada do Pai por conta dos nossos pecados. E obviamente a gente precisa trazer uma hermenêutica onde a Bíblia, como Adonias fez, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se Jesus está dizendo que ele dá a vida dele espontaneamente, e aí Mateus está encontrando Jesus dizendo: se possível, passa de mim este cálice, eu preciso, com a própria Bíblia, compreender que o cálice não é não querer ser sacrifício expiatório, não é não querer se entregar voluntariamente, mas que existe um aspecto que envolve a dor dele, que envolve a separação futura, horas depois na cruz, que envolve a ideia de que havia pecados que iriam ser colocados sobre Jesus Cristo, um homem que nunca pecou, o Deus nunca pecou, e existe um importante aspecto que eu acho que todos os grandes teólogos sempre respeitaram, que é o limite da explicação, que é, tem uma tampa aqui, e é até aqui que eu vou. Então, sim, Jesus entregou-se voluntariamente, sim, Jesus trouxe ao Pai o sacrifício, e esse sacrifício está de acordo com a vontade do Pai, de acordo com a vontade do Filho, em unidade com a vontade do Espírito Santo. Mas existe um homem aqui clamando para que algo aconteça de outro modo, e eu trago aí a cruz, a vontade de Jesus, a vontade do Pai, e me relaciono com todas essas coisas. Por isso é muito importante entender, Isabela, todos nós aqui, que aquilo que Deus nos revelou para saber, Deuteronômio 29, revelou aos filhos dos homens. Certamente teremos possibilidades muito maiores no céu de perguntar a Jesus o que estava acontecendo, né? O que o Senhor tinha em mente. Mas acredito que a explicação do irmão confere com as Escrituras, e que nós temos, e vamos ser bem sinceros, isso não traz nenhum ruído a absolutamente nada fundante na fé cristã, mas nos traz, para mim, eu sempre que estou angustiado, com uma sensação de desamparo profundo, eu me lembro do Getsemane. Eu diria como Lutero disse: glória a Deus pelo Getsemane. Ainda bem que existe o Getsemane, porque ali um verdadeiramente homem estava sofrendo, né? Eu acho que é uma ênfase apropriada, verdadeiramente homem. De fato, ali você fica diante de nós, assim, com clareza, a humanidade de Cristo ali sofrendo diante da ira do Pai. Enfim, são coisas difíceis de explicar. Se está falando de trindade, ou então a união hipostática de Cristo, sendo Deus e homem, é realmente algo difícil, bem cuidadoso de se explicar. Por isso é importante que perguntem, para que a gente possa tirar qualquer tipo enfim, dar o máximo possível o entendimento acerca dessas coisas. Vou ler com vocês aqui o trechinho ali vinculado à ideia das pessoas, que é do livro de Agostinho, A Trindade. Observe no slide. O Deus único e verdadeiro não é somente o Pai, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A teologia tradicional, próximo slide, diz que o Filho é gerado eternamente pelo Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho. Os conceitos de geração, filiação e processão não são bem explícitos na Bíblia, mas são derivados da noção de que o Filho é o unigênito do Pai e que o Espírito procede do Pai e do Filho. Existem algumas referências bíblicas aqui, João 3,16 e João 15,26, que são importantes de anotar para depois se verificar a partir das Escrituras.
ok? Mas eu vou um pouco mais adiante na leitura. Aqui, assim, a formulação da doutrina da Trindade afirma. A gente só vai ler esses trechos rápidos aqui e logo depois a gente vai explicar outras coisas um pouco mais profundas. E diz o seguinte: o Pai não é o Filho. Durante sua vida na Terra, Jesus demonstrou um relacionamento pessoal com Deus o Pai. Como vimos em João 17, Jesus orou ao Pai e falou sobre a glória que eles compartilharam antes da criação. Duas pessoas são necessárias para compartilhar algo. Portanto, o Filho é uma pessoa distinta do Pai. Jesus também tem os atributos de uma pessoa e experimentou esses atributos como pessoa distinta. Jesus tem conhecimento, inteligência e vontade. O slide seguinte, a nossa ênfase aqui é sobre geração e procedência, por isso que nós estamos passando por coisas que já foram ditas também, né? O segundo ponto é: o Filho não é o Espírito Santo. Em João 15, 26, Jesus disse que enviaria o Espírito para ajudar os discípulos e que o Espírito daria testemunho de Jesus. Como vimos anteriormente em João 14, 16, Jesus disse que o Espírito é outro ajudador. O discurso de Jesus sobre o Espírito pressupõe que ele é uma pessoa distinta de Jesus. As colocações no grego falam o Espírito, embora o autor bíblico não esteja usando uma terminação neutra. Isso é muito legal. O verbo está neutralizado de masculino e feminino em João, tá? Mas por que isso é importante, né? É importante pra caramba pra gente. A gente não tem no português algo que a gente possa fazer no meio termo, mas o autor bíblico, né? Nós temos na inerrância bíblica, nos seus originais, ela é inerrante, ela não possui erros naquilo que Deus desejava e tentava revelar. O Espírito, ele é colocado tal como, por exemplo, você encontra, então, o irmão Paulo, então, Jesus. Essas pessoas têm apresentações do modo como o grego se dispõe gramaticalmente, e o Espírito está colocado ali como uma pessoa. Ele não está como uma expressão, um sopro divino, uma ideia de Deus, um reflexo, uma emanação. Não, ele está categorizado da mesma maneira como você encontra artigos que antecedem os sujeitos em todas as outras partes do Novo Testamento. Não há nenhuma diferença. Por isso é importante ressaltar que quando Jesus está falando que enviará outro Consolador, o Espírito, quando ele está falando sobre isso, ele realmente está usando toda uma perspectiva gramatical. Claro, João, Jesus provavelmente estava fazendo sua oratória em aramaico, mas João, colocando em grego, ele coloca como se tratam pessoas mesmo, distintamente, tá bom? É importante a gente saber isso. Eu quero entrar com vocês aqui na consideração sobre a geração eterna do Filho. Então a gente vai avançar um pouquinho no slide. Então aqui o pastor acabou de enfatizar as distinções entre as pessoas da Trindade. Eu vou dar uma referência bíblica para vocês, para depois observarem sobre esse ponto, mas não vou entrar nela, até para que a gente ganhe um pouquinho de tempo aqui. Que é lá em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 4 até o versículo 6 e 7, onde é dito ali que tanto o Espírito como Jesus o Senhor e Deus o Pai comunicam dons espirituais. É interessante a operação trinitária ali naquele trecho, ok? E está dando uma ênfase muito forte às distinções das pessoas, num único propósito, que é de comunicar dons à igreja. Mas não vamos entrar aqui com profundidade agora. Sobre a geração eterna do Filho, também é um tema para se ter cuidado em como se coloca as palavras acerca dele. Por isso eu vou tentar ser cuidadoso aqui. A história da igreja, os concílios eclesiásticos foram extremamente preocupados com essa doutrina. Mas antes que eu entre nas definições acerca disso e do significado dela, eu quero entrar num aspecto terminológico aqui, de quando a Escritura usa o título Filho de Deus. Então eu vou olhar duas passagens bíblicas com vocês, para que a gente observe um dos significados da expressão Filho de Deus no Antigo Testamento. Tudo bem? Então, vão comigo, por favor, até 2 Samuel, capítulo 7. E é importante observar essa passagem, porque essas passagens, no caso, porque muitos teólogos eles acabam reduzindo o conceito de Filho de Deus apenas a esse aspecto. Mas nós veremos que existem dois aspectos de Filho de Deus no Antigo e Novo Testamento.
2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Vamos um pouquinho adiante para poder pegar um pouco mais um pouquinho antes para pegar o contexto, onde diz o seguinte, a partir do versículo 10. Prepararei um lugar para o meu povo. Isso é Deus falando para Davi, em promessas pactuais para Davi. Para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então, observem, lemos aqui até a parte A do versículo 14, um dos sentidos de filho de Deus. Deus está dizendo que o descendente real, o descendente régio de Davi, será como um filho para ele. Isso faz parte das promessas pactuais de Deus para Davi, certo? Então, todo descendente de Davi será uma espécie de filho de Deus. Qual era o significado que Deus estava passando para Davi aqui de filho? Era o significado de um representante do governo régio divino. Então, o governo de Davi como rei representaria o governo régio de Deus, e os descendentes de Davi, segundo a promessa, também representariam o governo régio de Deus, ou seja, o governo de reinado de Deus sobre toda a face da terra, sobre o povo de Israel, e todo descendente de Davi acabaria sendo incluso nessa promessa à medida que a sua sucessão fosse acontecendo. Então, todo filho descendente de Davi é filho de Deus. Todo descendente real, no caso. O filho de Davi pode ter muitos filhos, mas o sucessor do trono de Davi, por ser um representante do governo régio de Deus, era considerado filho de Deus. Essa é a aplicação terminológica que aparece aqui pela primeira vez no Antigo Testamento de filho de Deus, aquele que é um representante régio de Deus. Quando a gente vai para o Salmos número 2, nós vemos isso um pouco de uma forma um pouco mais profunda. E esse aqui é um dos meus salmos preferidos. Esse salmo, e aqui eu não vou ler o salmo todo, mas esse salmo está falando sobre a fúria das nações contra Deus, sua lei, e contra o ungido de Deus, que é o rei, governante do reino de Israel, do povo de Israel. E vai dizer o seguinte, aqui a partir do versículo 7. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir juízo da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho, para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. O termo filho de Deus continua contendo o significado ali de 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. Qual é o significado de um representante régio de Deus na terra? No entanto, as características dadas aqui sobre esse rei tornam-se mais profundas e mais abrangentes. Você vê que sobre esse filho de Deus, as extremidades da terra se submetem. Você vê que ele tem vara de ferro para reger. E você vê que se as nações não beijarem esse filho, que elas perecerão. Então, ainda que carregue essa ideia de descendência de Davi, há um progresso na revelação do conceito de filho de Deus. A coisa está mais ampliada, a coisa está mais forte. E eu posso dizer aqui que o apontamento desse texto aqui, ele sai do contexto específico da descendência de Davi e acaba tendo um desdobramento messiânico. Já começa a apontar um tipo de governador régio que está além da descendência de Davi.
E quem é, mas é da descendência de Davi, não deixa de ser da descendência de Davi. Quem é esse governante régio que, apesar de ser da descendência de Davi, está além disso? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando vocês observam lá no Evangelho de Mateus capítulo 1, vocês vão ver sendo dito lá que na descendência de Jesus Cristo, Davi como um dos seus ascendentes ali. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz a mesma coisa. Então, Jesus carrega esse aspecto de como descendente de Davi, ele é o rei governante, representante do Deus Pai, mas ao mesmo tempo cumprindo em si mesmo as promessas messiânicas. Então, esse é dois sentidos de ser filho de Deus, um representante régio de Deus na terra. Tá claro para vocês? Ok? Mesmo? Poucas cabeças balançaram aqui. Mas é justamente isso que significa. Caso haja dúvida, a gente conversa um pouco mais sobre esse aspecto. Então, Jesus, como descendente de Davi, é filho de Deus, o representante de Davi, o rei que vem da descendência de Davi. Mas esse não é o uso exclusivo da Bíblia sobre isso. O Novo Testamento, lá em João capítulo 1, versículo 18, observe o que é dito aqui: ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. A coisa aqui agora toma outra proporção. Já não é mais uma referência à ideia de o descendente régio de Davi, mas a expressão unigênito aqui, que é o único gerado. E olha como é que João coloca aqui: o Deus, o único gerado, o Deus unigênito, ou seja, o Deus gerado do Pai, que está junto do Pai e quem o revelou. A colocação de João aqui, a gente pode dizer que é ontológica a colocação dele aqui, ou seja, é sobre a natureza do ser de Deus. É como alguns teólogos usam a expressão, ad intra, ou seja, é para dentro do ser da Trindade, é para dentro daquilo que a Trindade é em si mesmo, dentro da sua subsistência. Então é pesada essa informação. Ele não está dizendo apenas que é o descendente de Davi régio, mas agora é o filho de Deus, gerado de Deus. E aqui eu quero explicar o significado disso, de acordo com a história da igreja, que é um significado bíblico e aprovado. Quando se fala que Jesus é gerado, é importante essa colocação da seguinte maneira: nenhum outro filho de Deus é filho gerado do Pai. Nós somos filhos de Deus aqui, certo? Somos filhos por adoção, somos filhos através da pessoa de Jesus, mas não somos filhos gerados, porque para sermos filhos gerados deveríamos ser Deus também. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você gera algo da sua natureza, você gera algo que é correspondente à sua natureza, correto? Nenhum ser humano vai gerar um animal, por exemplo, um cachorro, um pedaço de madeira ou algo desse tipo. Nós podemos criar coisas com as nossas mãos que podemos chamar de nossas, ok? Algum produto manufaturado, artesanato e coisas assim, mas isso não é parte de nós, não é gerado por nós. Então, é isso que importa que a gente entenda. Quando nós geramos algo, isso é parte da nossa natureza. Portanto, dizer que Jesus é gerado do Pai é o mesmo que dizer que Jesus é consubstancial com o Pai. Jesus é da mesma natureza do Pai, e se o Pai é Deus, Jesus é Deus também. E existem algumas implicações de natureza aí. Eu faço uma pergunta para vocês: Deus teve princípio? Deus começou a existir? Jesus é Deus consubstancial com o Pai, então ele também não tem princípio de existência. O que os concílios eclesiásticos foram afirmar é que Jesus foi gerado na eternidade. Não procurem em mim alguma ilustração para isso. Eu não sei como é ser gerado na eternidade. De verdade, isso saberia dizer? Eu não sei. Ser gerado na eternidade é ser gerado de forma não tendo um princípio. Não houve um momento onde a geração aconteceu. Isso sempre foi dessa forma. Não é fácil de explicar isso, mas naquilo que nós não explicamos, nós adoramos. Naquilo que nós não explicamos, nós sabemos que é um mistério divino. E as coisas reveladas nos pertencem, as não reveladas pertencem ao Senhor. Como diz Deuteronômio 29, que o pastor já colocou. Então, esse é o significado da eterna geração do Filho. Mas eu sei que pode ter ficado alguma coisa não tão clara, é possível isso. Então, faço uma pergunta: está claro? Explicação?
Alguma coisa? Não? Essa importante doutrina da geração, né, de Jesus, ele é o monogêneros, né, ele é o único gênio, o único que é semelhante a Deus em todas as coisas, Deus com o Pai, né, semelhante ao Pai em todas as coisas e ao Filho. Eu quero falar da procedência do Espírito Santo. A procedência do Espírito Santo que a gente vai encontrar, eu vou usar alguns textos aqui, vou usar também algumas falas de Agostinho, ela é um pouco mais sutil do que a expressão que nós encontramos sobre a geração do Filho, ou seja, a ideia da procedência do Espírito Santo ser do Pai e do Filho, embora ela seja uma afirmação declarada, se você puder, vá comigo até João. Você está vendo aí que João falou do ser de Deus, né, de forma muito profunda, né? No capítulo de número 15, final do capítulo de número 15 de João, ele vai trazer esta palavra que vai ser usada por todos os pais apostólicos, por toda a igreja, por toda a ortodoxia da igreja, como uma palavra-chave para entender a posição do Espírito Santo enquanto sua relação dentro da Trindade. Dá uma olhada no capítulo 15, verso 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte de quem? Do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Bom, Jesus envia o Espírito que já é procedente do Pai, que procede então de ambos. É difícil entender com uma só palavra procedência ou vindo de, né? A gente não tem uma repetição dessa palavra por aí, então João foi um pouco mais exato aqui e ao mesmo tempo a gente fica tentando entender o que se dá, como se dá essa procedência. Eu gostaria de que você pudesse ler alguns textos bíblicos e tateando comigo até a gente chegar de novo em João, tá bom? Se você puder dar uma olhada, Ezequiel capítulo 37 traz uma importante movimentação trinitária. Ezequiel capítulo 37, o profeta Ezequiel, ele está diante daquilo, né, que se tornou Judá e Israel, né, um vale de ossos secos, né? Espiritualmente estavam lá em estado deplorável. Então Deus, em uma visão, traz a Ezequiel um movimento muito pertinente para a gente entender o papel do Espírito Santo, mas também o modo como nós podemos compreender ele na movimentação trinitária, na procedência dele. Olha o que está escrito no capítulo 37 de Ezequiel: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele quando eu parar você completa, tudo bem? Eu paro, você completa, que são essas sacadas pedagógicas de você amarrar comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito,
Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor. Lê esse trecho comigo. Venha buscar o vento, ó Espírito, e sopre sobre estes montes, para que vivam. Então repare aqui que há uma diferença entre o Espírito que será colocado deles, ou seja, o Espírito para reviverem, né? O sopro de vida, e aquele que traz o sopro de vida. Eu acho que esse verso 9 ele é bem explicado para a gente, né? Clamar ao Espírito para que venha um Espírito sobre eles. O Espírito Santo, Agostinho vai falar sobre o Espírito Santo como um dom de Deus. Ele vai usar essa expressão que você pode anotar e procurar depois em Trindade. Dom. A ideia de que o Espírito Santo é um dom que procede de Deus. A relação entre o Pai e o Filho, dela procedem o dom, o carisma, que é o Espírito Santo. Dê uma olhada agora em Coríntios, a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola aos Coríntios, por favor. Capítulo de número 12. Nós vamos ver aqui um movimento trinitário na primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Você deve ter percebido ali, em Ezequiel, que Deus ordena ao profeta de que clame para que o Espírito venha, por meio da palavra, o Espírito venha e atue, trazendo vida aos mortos. E aqui, no capítulo 12 da primeira epístola, dê uma olhada, por favor. Eu vou começar do verso 1, para não ficar solto, né? Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Tanto uma afirmação blasfema a Jesus não pode proceder de alguém que tem o Espírito de Deus, quanto uma afirmação de Jesus é o Senhor também não pode. Nenhuma negativa e nenhuma positiva podem proceder se o Espírito Santo não estiver atuando nessa pessoa. Mas aí olha o que ele vai dizer. Ora, os dons são diversos. Mas o quê? O Espírito é o mesmo. Preste atenção. Ele está ligando a pessoa do Espírito aos dons espirituais. Ele está ligando a percepção do mover do Espírito Santo aos dons concedidos por ele. É nesse caminho que Agostinho vai traçar uma linha muito clara, que o Espírito Santo é dom procedente do Pai e do Filho. Ele é um dom que é dado aos homens. Vamos continuar, porque você vai ver o movimento trinitário agora. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A palavra utilizada a Jesus Cristo, né? Cúlios, Quírios, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus, olha aí, pode completar, mas Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, ao outro, segundo ao mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dado no mesmo Espírito a fé, ao outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, preste atenção no final da frase, conforme ele quer, o que indica a soberania e a senhoria, e o senhorio do Espírito Santo, que é substância com o Pai e com o Filho. Como podemos entender, eu acho que já está em procedência do Espírito Santo, né? A processão do Espírito Santo, Agostinho também procurou explicar que a processão do Espírito Santo, ou em que ela difere da geração do Filho, como podemos pensar na geração do Filho e na processão do Espírito Santo. O Filho é gerado única e exclusivamente da pessoa do Pai.
Pai, na eternidade, como foi dito aqui. Não é um princípio de coisas, né? Então veio o Pai, depois veio o Filho, e aí os dois, amorosamente, deles procede o Espírito. Não houve um começo onde isso pudesse ser partilhado. Por isso, entender o Espírito Santo sempre foi uma tarefa para a igreja um pouco mais complexa, porque, por exemplo, a palavra procede está só aqui, e aí você tem que desenhar essa procissão através dos movimentos que Deus faz. Então, algumas coisas precisam ficar amarradas. Primeiro, de que proceder do Pai e do Filho nunca é afirmado como geração. O Espírito Santo nunca é categorizado como João 3,16, monogêneos de Deus. Isso não existe enquanto afirmação. Ontologicamente, o nosso irmão usou uma expressão para dizer ontológico, a natureza, a substância de Deus. Em nenhum momento nas Escrituras é categorizado que o Espírito Santo é filho de Deus. Isso para nós já seria uma afirmação cabal. Mas o proceder do Pai e do Filho expressam que tudo aquilo que o Pai e o Filho são como Deus se expressa no Espírito Santo, que dá vida aos homens, que dá os dons aos homens. Repare algo interessante, olha que coisa magnífica. Eu vou trabalhar agora no pensamento do Jonathan Edwards. Ele fez uma linha muito interessante em percebermos que quando o Senhor Jesus apazigua, a ira de Deus em relação ao Pai, nós somos unidos ao Pai pelo sacrifício do Filho. E logo em seguida, ainda que isso não possa ser em ordem escadinha, o que novamente é colocado diante de nós é o Espírito Santo. E ele é ligado à percepção da comunhão do Pai com o Filho. Estando nós em comunhão com o Pai e o Filho, logo sobre nós está o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é dom de Deus, da parte de Deus, procede de Deus, ele é uma evidência de comunhão que temos com o Pai e o Filho. O Espírito Santo é aquele que concede vida ao crente, e a procedência do Espírito Santo, ela se desenha dentro da perspectiva de que estamos em paz com o Pai, que estamos em unidade com o Pai e com o Filho, e logo temos o Espírito, que é o Espírito desta comunhão. Amém? O Agostinho uma vez tentou também fazer alguma coisa como, tentaram falar alguma coisa para ele, como, olha, imagine o seguinte, pessoa, sujeito e amor, né? Aí ele falou, abandonou essa tentativa de tentar entender assim, olha, a pessoa do Pai ama o Filho, e essa expressão amorosa é o Espírito Santo, que também não dava conta. Então, nós precisamos aceitar essa perspectiva da processão e compreender o Espírito Santo como o dom de Deus que dá os dons aos homens. Amém? Alguém? Não? E agora? O que se faz quando mais nada pode ser feito? Deixa eu ver aqui. Tem um trecho aqui de Confissões. Dá uma olhada. A minha fé vai avante na tua confissão. Diz ao Senhor teu Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor meu Deus. Fomos batizados em teu nome, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito comum quando você lê Confissões, do nada esse time começa a adorar ali, no meio das entrelinhas. Eu imagino Agostinho tentando mais do que a gente tenta, né? Ele passando décadas, que a Trindade é uma obra da sua vida já amadurecida de cristão, ele está lá debruçando sobre todas essas coisas, riscando umas, colocando outras, e em algum momento ele adora. Porque ele percebe que existe algo que já é além do que ele pode. Eu não sei se a gente vai trabalhar pericorese, mas também não dá para continuar mais uma semana só com um pedacinho contando. Então vamos trabalhar pericorese? Pode ser? Eu gostaria de começar, e a Denise continua, a gente vai fazendo um bate-bola aqui, tá bom? Pericorese, tá? Essa palavra é usada lá no primeiro, segundo e terceiro século para explicitar uma dança de crianças com mãos dadas, né? É uma pericorese. Já dançou assim, já brincou de roda, girando, né? E é uma expressão usada pelos pais da igreja para trazer essa comunicação de como a Trindade se expressa em seus campos de relação e de como isso invade o mundo, isso criou todas essas coisas, essa relação da Trindade. Eu estava vendo uma palestra do Rodolfo Amorim. Quem conhece o Rodolfo Amorim?
ele é do Labrilha, eu estava vendo uma palestra muito bacana, depois eu mando lá para o grupo da igreja, e o Rodolfo, ele estava dando aquele, sabe, aquele banho trinitário na palestra dele, né? Ele estava falando sobre como nós... Quem já viu essa palestra? Acho que alguém aqui? Não, né? Não sei. Já viu, David, essa palestra do Rodolfo? Ele estava falando sobre como nós somos inundados, invadidos de trindade, mas quando nós vamos tentar explicar a trindade, a gente fica assim, filho, a gente fica faltando palavra. Aí o Rodolfo, ele falou assim, nessa palestra muito legal, ele falou assim, pega o que a gente sabe da trindade. E aí, olha o mundo agora. Faz sentido. Então, à luz da trindade, você consegue entender todas as coisas que Deus criou, as pessoas, você entende as relações, você entende que Deus está em uma relação trinitária e por isso as relações são tão importantes, por isso que nós interagimos pessoalmente. Mas se você for tentar olhar a trindade, você passa lá, né, que nem Agostinho, 30 anos para escrever algum livro, e mesmo assim finito em sua capacidade, mas inverte, pega o que você já sabe hoje da trindade e agora vamos olhar para o mundo, vamos olhar para as coisas, aí tudo parece que cria um cenário grandioso de explicação, né? E é aqui que a gente vai falar sobre isso, sobre a trindade enquanto mútua habitação. E aí eu gostaria de posicionar aqui, primeiramente, o nosso relacionamento no Pai e no Filho. Esses nonô aí são para os dois, tá bom? Dá uma olhada ali no próximo slide. Jesus pede ao Pai que todos os seus discípulos, o quê? Sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles. Então nós nele, eles em nós, essa interpenetração, essa intercomunicação é magnífica. O Francis Schaeffer, ele fala um negócio que deveria sempre ressaltar para nós quando nós vamos falar sobre trindade. O Schaeffer vai falar em um livro que ele escreve sobre a igreja, ele vai falar um negócio muito interessante. Os cristãos, eles gostam de pensar na trindade do ponto de vista econômico, né? De como a trindade opera, e a gente fica vendo aquela coisa linda da pericorese em termos da salvação. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter parado e falado assim, nossa, como a nossa salvação é uma dança linda de se ver. Você vai ver o modo como as pessoas de Deus vão estar atuando na trindade em relação à nossa salvação, e você vai ser magnífico. Nossa, olha como Jesus responde àqueles sacrifícios de Levíticos. Mas quem deu aquelas ordens? Foi o Pai. E aí o Filho cumpre, aí vem o Espírito Santo iluminando as obras do Filho. A gente fica maravilhado. Mas o Francis Schaeffer fala que a coisa tem que começar mais atrás. Vou ler um trecho aqui interessante de um livro do Schaeffer, que ele fala assim: devemos compreender que o cristianismo não se iniciou com a salvação, mas com a existência da trindade. Antes de qualquer existência, Deus existia como um Deus pessoal na alta ordem da trindade. Havia então comunicação e amor entre as pessoas da trindade. O começo, se assim podemos dizer que é um começo sem começo, é a trindade. Quando tudo isso, nada disso existia, quando tudo isso estava na mente de Deus, havia trindade. E é de lá que nós buscamos respostas para quando a gente está desenhando as relações, desenhando de que modo nós vamos nos relacionar com pais, filhos, igreja. Tudo isso está diante do pano de fundo da ambiência trinitária. Ao mesmo tempo, o Pai está no Filho. E Jesus ora para que a unidade dos seus discípulos possa ser como também a unidade entre o Pai e o Filho. Os cristãos formam uma imagem terrena da comunhão trinitária. Jesus ora para que os discípulos sejam trazidos para a comunhão pericorética do Pai e do Filho. A nossa unidade com o Pai e o Filho também é um relacionamento do Pai e do Filho. Por um lado, os discípulos estão no Pai e no Filho. Por outro, Jesus está nos discípulos e o Pai está no Filho. Os discípulos de Jesus são trazidos para a comunhão do Pai, do Filho, do Espírito, e ao serem trazidos a essa comunhão divina, eles são levados à habitação mútua um do outro. Passo para o meu irmão, senão a gente
Certo. Vou ler esse aqui? Está muito pequeno. O próximo slide aqui diz o seguinte: embora Cristo seja um lar para os crentes são igualmente uma habitação para Cristo. Estou crucificado com Cristo, diz Paulo, e Cristo vive em mim. O mistério que Paulo prega é Cristo em vós, a esperança da glória. Em outro lugar, Paulo diz que o Espírito, não Cristo, habita em nós. Isso forma o pano de fundo para as alegações de Paulo de que os crentes são templos, habitações de Deus no Espírito. Quando eu pego o próprio termo pericorese e comparo com essa relação íntima e pactual que Deus tem com o seu povo, a impressão que dá, de acordo com um termo usado pelo pastor aqui, o significado de pericorese é que Deus nos chama para a dança. Então, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, no Espírito, e de algum modo o Pai, Filho e Espírito também nos fez a habitação deles, ou seja, nos chamou para esse contexto pericorético, esse contexto de comunhão, esse contexto de interpenetração mútua, sabe, de proximidade com o próprio Deus. Isso é razão para adorar. Tem um texto em João capítulo 17 que reflete bastante essa ideia. Eu não vou entrar aqui nesse texto, mas é importante depois essa leitura desse trecho que é lá na oração sacerdotal de Jesus Cristo. Mas paralelo a isso, até fugindo um pouco do slide, existe um outro termo que era usado pelos pais da igreja, pelos cristãos ali naquele comecinho, quando estavam formulando muitas coisas teologicamente falando. O termo é circuncessio. Depois eu posso escrever e jogar lá no grupo da igreja. O termo é circuncessio. Depois do M vem um C, ok? Eu estou explicando isso porque existe um termo parecido com esse também, mas só que tem um significado diferente. Esse termo circuncessio, ele tinha o sentido de permear, de caminhar junto e de interpretar. Então, a Trindade é tanto uma pericorese, essa dança de roda, essa que traz essa ideia assim, de comunhão, que traz essa ideia assim, de, como é que eu posso dizer, de mutualidade, como também a Trindade, ela se auto-interpreta. As pessoas da Trindade se interpretam mutuamente. E esse significado de circuncesso. Isso aqui é muito interessante. Primeiro que nós temos as alegações, que já citamos aqui, o Pai testemunha do Filho. O Filho revela o Pai. E o Espírito Santo fala acerca do Filho e ensina tudo aquilo que o Filho trouxe de ensinamento. Esclarece tudo aquilo que o Filho trouxe de ensinamento. Percebe? Esse termo é muito apropriado para poder falar acerca da relação trinitária. Não são os teólogos que interpretam a Deus, é Deus que se interpreta na sua relação intratrinitária. É o Pai que testemunhou sobre o Filho. É o Filho que é a revelação derradeira, no qual o Pai fica claro, e a gente conhece mais da face do Pai. E é o Espírito Santo que inspirou homens para poder comunicar verdades acerca do Pai e do Filho. Isso é interessante, não? Então, dentro dessa pericorese, ou então dentro desse termo aqui, circuncessio, nós podemos entender que Deus, ele anda consigo mesmo. Deus tem comunhão consigo mesmo. Deus se auto-permeia, mas Deus também se auto-interpreta em si mesmo. E dá isso a conhecer aos homens. Então eu fecho aqui a minha consideração com esse termo. O pastor acho que vai levantar algumas coisas. Eu queria só acrescentar, não ao que ele falou, mas dando um passo dentro da perspectiva pericorética, de que quando nós estamos avançando na compreensão trinitária, a gente consegue entender melhor as Escrituras, num todo. Você quer ver uma coisa? Lemos João aqui, foi... O Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Nós estamos no Pai, nós estamos no Filho. Cristo vive em nós, mas o Espírito habita em nós. Mas eu não viro o Espírito. E o Pai não vira Filho. E o Filho não vira Pai. E serão os dois uma só carne. Mas o homem não vira mulher. Mas eles estão unidos. E podemos ver na dança trinitária um aspecto que nós vemos na vida real. Apesar da intercomunicação de homens, mulheres, pessoas, apesar de estarmos juntos como igreja, eu não viro você não vira a mim, ou eu. Enfim, o que estamos dizendo é, nós vemos o Pai no Filho, mas nunca o Pai vira Filho, nem o Filho vira Pai. Isso se explica a partir da perspectiva pericorética.
chamados para a dança, embora estejamos dançando juntos com a Trindade, não nos tornamos deuses. Isso é interessante. O Espírito Santo habita em nós, mas eu não viro Deus. Isso é magnífico, ao olhar para a Trindade. Eu acho que tem coisas que a gente vê na natureza, enquanto expressões trinitárias. Se pegar eu estava vendo, uma coisa interessante, essa semana eu estava vendo um documentário de lugares que foram destruídos por pequenas coisas que a gente não pode imaginar. Aí eu estava vendo uma ilha no Caribe, onde há cerca de 30 anos atrás estava tudo destruído. Por quê? A ilha é o único santuário de um tal pássaro lá. Ele só se reproduz lá. E alguns lagartos só tem lá. Então aí, tipo, geógrafo, tem um bioma lá, tá certo assim, né? Ele tem uma espécie de ambiente lá que, sabe, se tirar uma peça, desgraça tudo. E aí o que aconteceu? Há 50, 60 anos atrás, ao navegarem por aquela ilha, acabaram deixando alguns ratos escaparem do navio. E aí os ratos entraram na ilha, uma ilhota, assim, de alguns quilômetros. E aí os ratos começaram a comer os ovos dos pássaros, começaram a comer os ovos dos lagartos que traziam um equilíbrio lá e tal. E o que aconteceu? Eles começaram aí há cerca de 5, 6, 7 anos atrás a fazer uma caça aos ratos, para acabar com os ratos, para ver se o ambiente novamente tinha aquela mesma dança. É interessante observar como Deus criou biomas, e quando um elemento entra e ele entra fora daquilo que Deus havia colocado enquanto animais, plantas e tal, aquilo destrói a coisa toda. Isso é incrível. O modo como Deus expressa a sua dança em nós, vimos aqui, não nos tornamos deuses, mas ainda assim o Senhor habita em nós. Não podemos dizer que a natureza ela está alheia a isso. Como um exemplo, as flores dependem de que pássaros e abelhas polinizem. Tira o pólen dali, você leva o pólen para outra florzinha e aí aquilo dá fruto, né? E eu como fruto, mas eu não viro a planta. Eu, apesar de ter uma unidade com o fruto, no sentido de que ele vem habitar em mim, eu vou usar uma aspas bem simples, ele vem para dentro de mim. Eu como coisas, eu me alimento de coisas, elas fazem parte daquilo que constitui o meu corpo, de certa forma, os nutrientes, mas eu não me torno as coisas que eu me alimentei. Isso vem da Trindade. Isso vem de como a Trindade, una e plural, dentro da sua realidade de diversidade trinitária, expressa em nós uma compreensão de mundo extremamente maior. Magnífica, não? E podemos falar aqui de milhões de exemplos. Eu acho que a gente vai ter que terminar. Tem umas imagens aqui, né? Por favor, você repare ali. A mãe tem um filho, mas ela não vira o filho não vira a mãe. Olha que coisa magnífica. A criança está dentro de uma mulher, mas ela não é a mulher. E isso é uma expressão trinitária. As pessoas estão ali se alimentando com melancia, com frutas, mas elas não se tornam aquilo que as alimentam. E isso precisa ser visto à luz trinitária. A gente não vai conseguir trabalhar o último, tá? Deve ser muito tarde já, não tem como, né? E tem duas criancinhas ali no final, né? Sempre bom terminar com criancinhas avançadas, assim. Mas, Adonis, tem alguma consideração, Adonis? Eu acho que o seu desfecho foi bem interessante. Então, acho que eu terminaria grato aqui por ter estudado esse assunto e ter explicado ele para vocês de alguma maneira aqui, ter contribuído de alguma forma. Eu não sei se alguma coisa, talvez faltou alguma coisa, está tudo claro de alguma maneira. Alguém aqui aprendeu um pouquinho mais sobre Trindade, alguma coisa, alguma luz chegou aí? Mais? Então foi bom, espero que tenha sido de alegria para você saber mais sobre o Deus que você crê, que você professa. Vamos orar, por favor, e agradecer ao Senhor por essa jornada trinitária.